A minha história, assim, ela tem já alguns anos, mas de uma certa maneira uma trajetória assim bastante reta. Eu me formei na FEI, eu sou engenheiro mecânico, formado pela FEI em 77, né? Numa época que havia assim muitas oportunidades para engenheiro recém-formado, né? Foram outros tempos. E o que aconteceu? Eu sempre gostei muito de mecânica, sempre gostei muito de automobilística, de caminhões, essas coisas. E como todo estudante de engenharia mecânica, tinha que fazer estágio durante um tempo, nos últimos anos da escola. E eu acabei que eu fui fazer estágio na São Rafael. Vê que a história começou, que legal. eu não era nem formado, eu formei em 77, isso começou em 75 para 76. Fui fazer estágio, gostei do assunto que aquela empresa tratava, como tratava, era uma empresa que não era nada profissionalizada, não tinha nenhum engenheiro na época. E comecei com estágio, e quem estudou na FEI sabe, a FEI é uma escola que tinha um horário muito complicado, ela tinha janelas, né? Você tinha 2 horas de aula, depois você tinha 3 horas sem aula, depois tinha que voltar. E lá na São Rafael, eles estavam precisando de gente para vender carrocerias. A São Rafael, naquela época, fabricava praticamente só carrocerias para caminhões, né? Para transporte isotérmico e tal. Então, eu, nas horas vagas, fui ser vendedor de carroceria, que aí eu já ganhava alguma coisa para me sustentar. Aí eu me formei, né? Cada vez gostando mais envolvido e gostando mais do assunto, e aí eu fui contratado como o primeiro engenheiro, né? O primeiro profissional de engenharia na São Rafael. Então, assim, entrei que responsabilidade também, entrei né? como faz tudo, né? Que era naquela época. Então, você sai novo da faculdade, com muita teoria na cabeça, mas você tem que colocar isso em prática depois. E a São Rafael sempre foi uma empresa muito aberta para esse tipo de situação. Então, ok, eu fui desenvolvendo, o produto, como eu disse, eram carrocerias, estavam surgindo as primeiras necessidades de câmaras frigoríficas. E é interessante porque isso surgiu, na realidade, assim, São Rafael tinha muitos clientes bons de carrocerias frigoríficas que necessitavam fazer estoque nos seus depósitos com câmaras frigoríficas. Então, nos questionavam, vocês fazem a carroceria, por que não fazer também a câmara? A câmara também. A câmara. Aí nos metemos a estudar o assunto, recebemos alguma tecnologia, eu digo recebemos, assim, a gente não foi buscar no primeiro momento, a gente recebeu algumas informações sobre tecnologia de câmaras pré-fabricadas modulares, imaginem vocês, lá em 76, não existia no Brasil câmara modular. Estavam apenas algumas empresas ensaiando. Fizemos os nossos primeiros protótipos internos, fornecemos para clientes, o resultado foi bom. A gente falou, pô, de repente pode ser um produto novo, né, para compor as carrocerias frigoríficas. E eu sempre metido à frente de tudo que era engenharia relativo. Isso era uma inovação na época. Era uma inovação na época. E eu fui muito apoiado na época, a gente fala de profissional, de engenheiro, mas um dos donos da São Rafael na época, que até hoje está nativa, que é o seu Amadeu, que hoje está com 91 anos. 91 anos de vez em quando ele está na fábrica conosco. É uma pessoa assim de chão de fábrica fantástica, que eu aprendi um monte com ele, um monte. Claro que eu tentava ir dando as minhas contribuições, né, de que eu tinha trazido da escola, e nós juntos, né, fizemos uma parceria muito legal, a gente juntou essas capacidades e fomos desenvolvendo todas essas coisas. Então, legal, chegou 77, eu me formei, em 78 comecei a trabalhar na São Rafael, então são 45 anos que eu estou lá, isso como carreira na mesma empresa, que não é muito comum. E passei não é comum no dia a dia. Não é comum, eu não sei o que as pessoas pensam disso, mas foi o que aconteceu. Eu fiquei todo esse tempo lá, sempre mudando, em vários setores, sempre tentando inovar. Aí, como foi o grande desenvolvimento do produto, e meu também, porque em 78 nós fizemos uma primeira viagem para os Estados Unidos, né? Lembra que o mercado naquela época era fechado, não podia importar nada. Fizemos uma viagem, que é uma viagem meio de turismo, meio de conhecimento. E lá, como a gente já vinha fazendo câmaras frigoríficas há uns 2 anos, modulares, com conceito trazido dos Estados Unidos, eu fui visitar, sem programação, nada, meio na marra, algumas câmaras. E pude constatar que aquilo que a gente estava fazendo era o caminho certo. E aí estavam todas as cadeias de fast food, McDonald's, Burger King, todo esse pessoal que já está lá há muitos anos. Ok, voltamos
muito entusiasmado com isso, e aí soubemos que a McDonald's estava no Brasil já. Isso só para te dizer como é que foi um pontapé do desenvolvimento das nossas câmaras de hoje. A McDonald's estava no Brasil, a gente não conseguia encontrá-los para oferecer o nosso produto, e aconteceu o inverso. Eles nos encontraram. Não, é uma história à parte isso, mas eles nos encontraram, nos sabatinaram, sem dizer que eram do McDonald's, viram o nosso produto, do jeito que vieram, foram embora, não falaram de onde eram. Aí no dia seguinte, lógico que tinha um americano no meio, um gringo, aí você começa a imaginar o que pode ser. No dia seguinte voltaram, se apresentaram, falaram, vocês têm um produto que está mais perto ou menos longe do que a gente busca no Brasil. O mercado era fechado naquela época, não podia importar quase nada. Então eles deram esse desafio para São Rafael. Ó, nós, não sei se vocês conhecem o McDonald's, mas temos planos para o Brasil muito grandes, né? Eu falo isso no McDonald's, mas tem histórias parecidas de outros fast food que depois a história se repetiu. Mas se vocês quiserem ir aos Estados Unidos, nós vamos levar vocês nos nossos fornecedores. Lá vocês vão ver o que a gente precisa de verdade e vocês vão verificar se é possível fazer no Brasil ou não. Vocês vão por conta própria, quer dizer, não investiram nada, nós pagamos todas as despesas, mas nos levaram. Naquela época, eu era o único que falava inglês na São Rafael, e lá fui eu visitar as fábricas. Foi uma experiência, você imagina, um engenheiro novo, de repente está visitando fábricas nos Estados Unidos, daquele produto que se sonhava em fabricar no Brasil. O McDonald's, naquela época, vocês terem uma ideia, já abria 250 lojas por ano. Nossa, bastante. Estou falando bastante. de 79. Isso no Brasil? Não, lá nos Estados Unidos. Nos Estados Então, Unidos. quer dizer, você ia visitar um fornecedor para o McDonald's, só faltava colocar o tapete vermelho para o pessoal, porque imagina, né, que cliente era isso na época. E com isso eu visitei as fábricas, foi fantástico, aprendi um montão de coisa, nos abriram algumas tecnologias, porque eles tinham que nos ver não como competidores, mas como uma empresa que ia achar uma solução para o McDonald's se desenvolver no Brasil, uma vez que não podia exportar, quer dizer, eles não podiam exportar. Eles foram muito corretos nisso e nos passaram. Aí começou a nascer uma nova geração de câmeras, já baseado nessas viagens, que não foi a primeira, tiveram outras depois, mais um apoio da engenharia deles, até que nós fomos definitivamente homologados como fornecedores aprovados do McDonald's. Isso já no ano seguinte, de 79 para 80. Em 80 já fornecemos 80, 81, segunda, terceira câmara para eles, que não, nos primeiros anos não estava o ideal, mas depois de uns 5 anos já chegou no ideal que eles queriam e fomos definitivamente homologados. E uma coisa importante, que essa tecnologia que quem deu o pontapé, nos forçou a isso foi o McDonald's, em momento algum eles nos pediram exclusividade. Vocês aprenderem aqui, o resultado de tudo isso é da São Rafael. Ou seja, legal. vocês vão poder dividir isso com o mercado como vocês quiserem. E aí que a gente foi aplicando tudo isso. Então, o nosso histórico de câmara frigorífica é esse, e como profissional, eu no meio de tudo isso, né? Agora, naqueles anos lá, era assim, uma empresa pequena, com um profissional só, você tinha que ser flex, você tem que fazer tudo. Então, assim, as primeiras câmaras que nós fabricamos, por exemplo, eu fui montar as câmaras, junto com essa pessoa que eu citei, o seu Amadeu e outros colaboradores, para você aprender como é que aquilo funcionava. Eu fui montar a refrigeração, os primeiros sistemas, porque a refrigeração era nova na São Rafael, ela nasceu junto com as câmaras. Até então as carrocerias não eram refrigeradas. Elas eram carrocerias só isotérmicas, com isolação térmica, já de poliuretano, pelo menos no final dos anos 70 para cá, que a São Rafael sempre gostou de inovar. Pra vocês terem uma ideia, a primeira carroceria de fibra de vidro com isolação térmica de poliuretano foi a São Rafael que fez. Então, propulsores de todo o sistema. Depois chegaram outras, tal, e a fibra de vidro pegou de tal maneira que até hoje as carrocerias são todas feitas, as isotérmicas, né, são feitas de fibra de vidro. Então, legal. As câmaras trouxeram a refrigeração, que por sua vez... por que nós não fazemos, então, carrocerias frigoríficas? Né? Fazer aqueles, o pessoal ainda chama de Thermo King até hoje. Vamos fabricar. Aí desenvolvemos uma linha de refrigeração, né? Que você perguntou quando começou a refrigeração. Fizemos essa linha, carrocerias frigoríficas que tinham o compressor acoplado no motor do próprio caminhão, como é ar-condicionado hoje. Era novidade na época, era meio complicado, porque para você fazer isso você tinha que ter o aval dos respectivos fabricantes, né? Porque eram caminhões 0 km, você não podia simplesmente adaptar um compressor lá, você podia
afetar a garantia. Então, teve toda uma fase que ia na Mercedes-Benz, ia na Ford, ia na Chevrolet, até ter aquele produto aprovado. Então, era um tipo de equipamento, compressor acoplado no motor, depois vieram um sistema híbrido, que além do compressor acoplado no motor, tinha um compressor elétrico, que acionava um segundo compressor, ou seja, o caminhão estacionado numa garagem estava ligando a tomada, viajando no motor. Depois partimos para a refrigeração mais pesada, que foram aqueles autônomos, em carrocerias maiores, que eram unidades autônomas, que eu digo, que ele tinha o próprio motor a combustão, eram motores Volkswagen, acionando o compressor, era um tipo de um plug-in, que é o sistema que a Thermo King fabricava na região, e até hoje é assim, para os caminhões maiores. Então a gente foi se envolvendo na refrigeração. E eu sempre à frente disso. E na prática, das câmaras a mesma coisa, as câmaras crescendo, indo para outros clientes. McDonald's consumindo mais e foi abrindo o mercado, porque o mercado de utilização de câmara frigorífica comercial é imenso no Brasil. É imenso. A gente considera, dizer na São Rafael, que ainda tem tudo para fazer. Quando você olha o tamanho do nosso mercado, do nosso país, do nosso clima, da nossa necessidade de saúde alimentar, da comida, você vai ver que tem muito para se fazer ainda. Então, assim, você estava falando agora dos técnicos, dos mecânicos, que eles se engajem nesse mercado, que no nosso entender tem muita oportunidade e muito campo pela frente. Mas assim, voltando na minha vida profissional, foi isso. Então teve aquela fase bem difícil ali de implantar alguma coisa nova. Você não podia importar nada, porque era componente, então tudo tinha que nacionalizar. Você dá um jeito de nacionalizar as coisas, as partes, os componentes, né? A refrigeração no Brasil estava bem atrasada, em geral, né? Principalmente a comercial. E então, ok, todo esse trabalho de nacionalização, aí começamos a poder importar alguma coisa. E aí foi. Aí a São Rafael foi crescendo. Aí o que aconteceu? Em 89, por razões que hoje seriam ligadas à sustentabilidade, né? A gente sempre esteve ligado com isso. A última geração de carrocerias eram feitas de fibra de vidro, como são até hoje, que eu disse. E para quem já entrou numa fábrica que faz alguma coisa de fibra de vidro, sente um cheiro muito forte, que é do estireno, que é o solvente da resina poliéster. E a nossa fábrica, a nossa planta antiga, ficava no meio de um quarteirão, que ao longo do tempo foi ficando cercado de casas. Então a vizinhança começou a reclamar, com razão, daquele odor. A CETESB começou a nos pressionar. E tratar estireno é muito difícil, porque é um solvente, teria que investir muito. Nós não tínhamos condições de investir numa filtragem dessa. E não adiantava você ir para o interior, porque a CETESB de São Paulo, ela vai junto com você. Então chegou num ponto que tinha duas alternativas. Ou parava de fazer carroceria ou fechava uma fábrica. Ixi, e vocês imaginam que naquele momento, falando em números redondos... E você está crescendo, né? Você estava em crescimento. Estava em crescimento, mas 75% mais ou menos do faturamento era carroceria e 25% era câmara, só ainda. Então você imagina quase da noite para o dia, você estancar 75% do teu faturamento, ficar só com 25%. Aí não se paga, né? Tivemos que dispensar uma quantidade enorme de funcionários, tudo a contragosto, mas não tinha outro jeito, tudo certinho. E foi como quase um recomeço da São Rafael. Só que assim, 25%, então agora nós vamos ter que viver de novo com esses 25%, fazer virar 100% e crescer mais. Então aí que passamos a nos dedicar mais a esse mercado. Eu citei o McDonald's, mas o fast food sempre foi um segmento importante para nós, porque eles são muito semelhantes ao do McDonald's. A razão disso, uma delas é que o produto que nós fabricamos hoje, não é de hoje, já faz algum tempo, é muito semelhante ao que se faz nos Estados Unidos. Então essa é a razão das cadeias quando chegam aqui, eles sempre tentam procurar alguma coisa mais próxima do que eles têm lá. Essa foi a nossa chave. Então, fast food continua sendo um mercado importante para nós, mas nós estamos num mercado muito variado, porque câmara frigorífica tem aplicações, a gente sempre liga com alimento, é claro que a maior parte está relacionada com conservação de alimento, né, sob temperatura controlada, mas tem outras aplicações que não tem nada a ver com alimento, indústria farmacêutica, processos industriais, todas essas coisas que a gente faz e que a gente gosta são aqueles desafios diferentes. Mas isso daí profissionalmente foi me levando, né, a ter mais contato com os clientes, entender mais do assunto, porque câmara frigorífica não é um produto de prateleira. Com certeza, com certeza. Mesmo as comerciais, onde nós estamos mais envolvidos, não tem duas iguais. Você tem que
mergulhar na necessidade do cliente primeiro, que muitas vezes o cliente não sabe o que ele quer, o que ele precisa. Você tem que mergulhar para entender isso, porque é um produto caro, que ele não pode arriscar. Não é um produto que você compra, ele não ficou bom, você joga fora e compra outro. Não dá. É caro. O investimento certo, alto, você não pode errar. Então, isso que me sempre encantou muito, essa necessidade, essa oportunidade, que a gente chama lá de engenharia de aplicação, que é o meu cargo oficial, seria diretor de vendas e aplicação de produto, que uma câmara frigorífica simplesmente você não vende, você fabrica e vende. Não, é todo um conjunto. Você tem que mergulhar no cliente, saber o que ele quer, exatamente o que ele quer, que às vezes, como eu disse, você tem que entender ele não sabe entender da operação dele, trazer tudo isso para casa, achar uma solução técnica que vai redundar numa proposta comercial, apresentar aquilo, discutir, ter a aprovação dele, para depois você fornecer. Quer dizer, a etapa da venda ela vem um pouco mais para frente. E não acaba aí, porque depois que você vende, câmara frigorífica, vocês sabem, é um dos poucos equipamentos que, em geral, trabalham 24 horas por dia, 365 dias por ano. Não para nunca. Não para nunca. Então, é muita responsabilidade. Muitas vezes, o produto que tem guardado numa câmara vale muito mais que a câmara. Com certeza, uma com carga. certeza. É verdade. Então, vem a responsabilidade. Então, aí a gente... Depois eu posso falar alguma coisa, a gente entrou na manutenção, no pós-venda, tudo isso daí é importante para nós. Então, assim, eu profissionalmente sempre metido com isso, sempre a pessoa que está à frente de contatos com os nossos fornecedores, as novas tecnologias, né? Nós sempre, né? Essa história do McDonald's mostra isso, que a gente sempre tentou estar avançado. Durante um tempo o Brasil ficou meio parado nisso, mas ultimamente as inovações têm sido muitas, acontecem muito rápido, você tem que estar muito ao par do que está acontecendo, senão você fica para trás rapidamente. Então a gente formou uma equipe técnica lá muito boa, né? Nós temos os engenheiros de aplicação, que são aqueles que trabalham na composição da proposta, nós temos engenharia de campo, que é que vai acompanhar a montagem da câmara, depois, né, temos engenharia de pós-venda, tudo isso, né? Porque o nosso fornecimento ele não termina na entrega da câmara, ele vai embora. Então, isso daí, essas foram as razões que, assim, ano após ano, um desafio atrás do outro, uma novidade atrás do outra, um outro fornecedor, e assim eu fui ficando, e não me arrependo um nadinha do que eu fiz até hoje. Não, mas é muito bom isso, tem história na veia, isso que é importante, né? Vou fazer uma pergunta, Sr. João. Quais indústrias tinha na época que fornecia lá compressor, evaporadora, unidade condensadora? Eu sou da época do compressor aberto. Compressor aberto, os blocos, acho né? que na tua escola não tem nenhum, nem no museu aqui. Não tem. Bloco 1, bloco 2. Na realidade, naquele velho começo ali que eu falo, eram os blocos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, daquela época era Codex Frigor, né? Antes era, depois que mudou o nome para Bitzer, né? Isso. Mas já era tecnologia alemã, lá da empresa alemã, mas era só compressor aberto. E logo apareceram, uns 2 anos depois, 80 mais ou menos, apareceram os semi-herméticos. Semi-herméticos. Também só da Bitzer. Então você tinha aquilo, você tinha os fracionários, isso você já tinha. Mas compressor fracionário nunca foi muito o nosso segmento. Os fracionários estão mais nos expositores e refrigeradores pequenos. A gente parte, falando em HP comercial, a partir de 1,5, 2, até 7, 8 é onde está 95% da nossa atuação. Só para o pessoal ter uma noção do que a São Rafael atua. E os fracionários já estavam, e eram esses compressores com motor elétrico, correia. Era isso que acontecia, aquele rendimento, selo de vedação que vazava. As primeiras McDonald's foram feitas assim. Né? Legal. E lá eles já usavam semi-hermético há muitos anos. Então era um choque. E tinha alguma coisa na época, o pessoal da famosa Alameda Glett, que não sei se... Era uma outra Alameda Glett que não é hoje, mas... ele é só refrigeração isso, mesmo. Eram várias casas diferentes, concorrentes entre si, que tinham os componentes e também traziam, importavam alguma coisa. Era permitido. Então vinham alguns compressores abertos, da Tecance, dos Estados Unidos, mas sempre os abertos, né? Depois começaram a aparecer os Coppola. Então o nosso início era compressor aberto. Nos primeiros, esses caminhões com equipamento autônomo, era compressor aberto da Bitzer, 2 cilindros de alta rotação, mas era
era compressor aberto, até devido ao sistema de transmissão, que ele tem que ter uma transmissão dupla, ou pelo motor Volkswagen ou elétrico. Todos eles eram assim, com aquelas embreagens, né, para permitir um funcionamento ou outro. Mas a minha escola foi do compressor aberto. Que legal. Aí depois foram aparecendo os semiherméticos, que tinham um custo altíssimo, mas que são muito fantásticos, né, até hoje, mas com custo muito alto pela natureza da fabricação, e depois chegaram os herméticos. Aí que foi uma grande diferença, porque os herméticos para refrigeração comercial até hoje é o ideal, pelas características, pela gama de capacidades disponível, pelo consumo de energia, pelo custo inicial, né, que você tem da instalação, pela facilidade, né? Claro que eles não são aqueles tanques de guerra, aqueles compressores antigos, o mecânico podia ser o maior barbeiro possível, ele não quebrava. Que funcionava, né? Mesmo que ele quisesse, ele não conseguia quebrar um compressor daquele. Mas, o quê? Evolução. O consumo era muito grande, né? Então era assim, não tinha eletrônica embarcada, era zero. Era elétrica pura ali, Era né? zero. Era elétrica pura, contator, termostato, né, de bulbo de pressão, e era isso só. E pressostato. E pressostato. Só ali. tinha isso. Depois começaram a aparecer os termostatos. Os primeiros componentes eletrônicos foi termostato, até chegar onde nós estamos hoje. Mas era assim, era o que tinha, né, e atendia dentro daquelas limitações. Mas é legal quando a gente, nessas horas aqui, eu não faço isso todo dia, que a gente volta atrás na história, o que a gente já fez, né, como a gente sofreu com algumas coisas, né, e como no final deu certo.